pessoal, tudo bem? Estamos aqui de volta, passei um tempinho meio fora porque eu tô criando aí e montando um curso muito interessante de cuidados com recém-nascido no primeiro e segundo mês de vida para vocês. Logo vai estar disponível. Me sigam no Instagram para vocês verem mais informações sobre isso também, tá bom? Mas hoje eu quero falar sobre um assunto que já esteve até mais quente aí nas redes sociais, mas que é uma coisa muito importante. Vamos falar sobre palmada educativa e a declaração que o Pedro Scooby deu no Big Brother sobre ele ter dado uma palmada no filho dele quando ele respondeu ele mal, que deixou o menino com a boca inchada igual o Patolino, que nem ele falou. Gente, palmada, violência só gera mais violência. Violência não educa. Educar uma criança é fazer ela entender, ajudar ela a entender o porquê das coisas. Entender porque não deve fazer isso, não deve fazer aquilo. Entender a ação que ela fez, a reação que essa ação vai ter. Quando você bate na criança, talvez ela deixe de fazer aquilo, mas não porque ela entendeu, é porque ela tem medo de você, porque ela tem medo de apanhar de novo. Talvez ela não tenha aprendido nada, talvez ela esteja lá no fundo, arquitetando uma maneira de se vingar, ou de fazer a mesma coisa sem você perceber, de ser rebelde, de dar o troco, porque ela ficou com raiva, ela se sentiu humilhada, porque doeu. Porque muitas vezes ela se sentiu traída, porque a pessoa que ela mais confia, o pai, a mãe, mais ama, foi violenta com ela. Então, é importante a gente desconstruir esse conceito. Eu bato em você porque eu te amo e eu quero que você aprenda. Ninguém é violento por amor. Não existe violência por amor. Quando a gente está sendo violento, batendo, gritando, agredindo verbalmente ou fazendo alguma coisa que humilha, que deixa triste, que coíbe, que tudo que é ruim, a gente não está amando e nem ensinando. A gente ensina quando a gente corrige com gentileza, quando a gente acolhe, tenta entender o motivo que desencadeou aquele comportamento, que procura entender qual é o grau de maturidade daquela criança, daquela pessoa que tomou aquela atitude e conversa sobre aquilo. Se o seu filho bate em você, você não bate nele de volta para ele sentir o quanto dói apanhar. Você fala para ele: filho, aqui em casa nós não batemos em ninguém, porque bater machuca, porque bater dói. E tenta entender o porquê, se é frustração, se é raiva, se é uma emoção tão forte que aquela criança não está sabendo lidar com ela, e ajuda a sua criança a desenvolver habilidades para controlar esse impulso e para que ela não bata mais em ninguém, para que ela não responda você mal. Existe esse conceito cultural que a gente tem, né, de tempos muito antigos, de que os pais às vezes eles são violentos por amor, porque eles querem que a gente se torne cidadãos de bem, que a gente se torne pessoas de bem, que a gente aprenda a se comportar. Mas, gente, a gente não aprende nada com isso. A gente aprende a se revoltar. Ou a gente aprende a não fazer, mas às custas de calar um sentimento, uma emoção que talvez precisasse ser trabalhada e precisasse ser vivida de outra maneira. É importante, isso não invalida a educação que a gente teve dos nossos pais, esse é o recurso que eles tiveram, mas é importante para a gente desconstruir esse conceito e construir o conceito de quando alguém tem uma atitude que a gente não aprova, tentar entender o motivo, acolher a revolta, o sentimento ou a braveza, validar esse sentimento assim: filho, eu entendo que você esteja bravo, que você esteja com raiva, mas não é certo fazer dessa maneira, porque dessa maneira agride, humilha, não é legal, isso é violento, violência não é legal. E a gente não ensina a não ser violento sendo violento. A gente vai ensinar uma criança a ser ponderado, a equilibrar as próprias emoções,
a lidar com as próprias emoções e com as emoções dos outros, tentando ser equilibrado. E no momento que a gente não consegue, porque a criança, por exemplo, teve um comportamento que deixou a gente exasperado, doido de raiva, a melhor coisa é falar: filho, eu não vou conseguir falar com você agora, porque isso que você fez me deixou muito brava e eu não tô conseguindo me controlar, então eu vou dar um tempo para me controlar e depois a gente vai conversar. Nunca fale: você me deixou muito bravo, você é isso, você é aquilo, porque não é legal rotular, mas você pode falar: esse comportamento que você teve não foi legal, esse comportamento que você teve desencadeou em mim uma emoção que eu não estou conseguindo controlar também, então eu vou tentar me controlar e depois a gente conversa. Não converse na raiva, não acha na raiva, dessa maneira você não está educando, você só está criando cicatrizes que muitas vezes vão aparecer na vida futura do seu filho, da mesma maneira que às vezes aparece na nossa, sem a gente entender muito bem por que da gente se sentir mal, da gente se sentir inadequado, da gente se sentir não capaz de ser amado, né? Quando a gente respeita, a gente mostra para a criança que ela também deve respeitar. Respeite para ser respeitado. E no momento que a criança perdeu o controle e desrespeitou, se acalme e tente conversar para mostrar para ela que essa maneira não é legal. É legal você agir de outra maneira. É legal que as coisas sejam resolvidas de outra maneira. Fácil não é necessário desconstrução, mas o primeiro passo é reconhecer que violência não é recurso de educação, que violência só gera mais violência, que para respeitar a gente precisa, para ser respeitado a gente precisa respeitar, para a gente ter uma criança calma, a gente precisa agir com calma e com respeito com essa criança, tá bom? Então aí, um abraço para vocês, espero que vocês entendam, ninguém tá aqui falando de não mostrar os caminhos que não são os melhores, a gente pode mostrar, mas com gentileza, firmeza e amor.